Olá, meu pessoal, meu nome é Hugo S.D. Macedo e sejam bem-vindos ao canal Macedo. Antes de mais, eu gostaria de pedir a todos aqueles que estão neste canal pela primeira vez que não se esqueçam de se inscrever onde diz inscrever e os demais, por favor, deixem ficar um gosto no decorrer o final do vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o porquê que eu não frequento igreja nenhuma. Ou melhor, em outras palavras, o porquê que eu hoje não pratico religião nenhuma. Quero deixar bem patente, quero deixar extremamente claro que isso não tem nada a ver com Deus. Eu acredito piamente em Deus. Eu não saio de casa sem fazer sempre uma oraçãozinha para iluminar o caminho para onde eu vou, para proteger a minha casa. Eu, antes de comer, eu faço sempre um Pai Nosso. Então, eu acredito em Deus, só não acredito em religião. E com este vídeo eu vou explicar o porquê que eu não acredito em religião, o porquê que eu separei a religião de Deus. Exatamente. Ok, eu dividi este vídeo em 4 pontos, ou melhor, há 5 pontos. O quinto é uma conclusão. Então eu vou dizer 4 pontos e uma conclusão. 4 razões, exatamente, 4 razões. Sem mais demoras, primeira razão, a igreja não é Deus. É como eu disse na introdução, eu separei a igreja de Deus. O que é Deus? Deus é amor, Deus é aceitação, Deus é compreensão, Deus é caridade, Deus é todo e bom sentimento que nós temos no nosso coração e que muitas das vezes até ignoramos. Mas isto é Deus, Deus é união. A igreja, eu vejo a igreja como uma representação do homem e não de Deus. A igreja representa aquilo que o homem é. E o homem tem coisas positivas e tem coisas negativas. Por isso é que em todas as religiões nós encontramos coisas positivas e coisas negativas. A religião discrimina. A religião é a razão de muitas guerras no mundo. A religião já matou muita gente. A religião segrega, a religião separa, a religião germina ódio, a religião germina muita coisa negativa. O que acontece é que muitas pessoas confundem religião com Deus e por esta razão têm medo de contestar, porque elas confundem religião com Deus, mas são duas coisas totalmente diferentes. Religião representa o homem, Deus representa amor. Exatamente. Ok. Sem mais demoras, eu vou passar para o ponto, ou melhor, para a razão número 2. Exatamente. Eu gosto dessa voz. É verdade, eu gosto dessa voz, uma voz assim extremamente. Ok, Hugo, concentra-te. Concentra-te. A igreja é a razão de muito mal que aconteceu e continua a acontecer na Terra. Esta é a razão número 2, pelo qual eu perdi a crença em igreja. Quando digo igreja, falo religião. Sim, a religião é a razão de muito, muito mal. Se a gente voltar atrás em séculos, nos anos 1200 e tal, nesta altura, nos anos 1200 e tal, a religião teve um poder, a igreja teve um poder muito grande na Terra. A igreja teve poder político. Hoje a igreja já não tem poder político, mas já houve uma altura que a igreja teve um poder político. E nesta altura em que a igreja teve poder político, o mundo era um caos, o mundo era um horror. Muita gente para a forca, a igreja mandou muita gente para a fogueira. Quando apareceu a Inquisição, qualquer coisinha de anormal que não era comum naquela altura, chamavam logo de bruxa, ou bruxo, ia logo para a fogueira, era queimado. Houve muitas mortes na altura da Inquisição. A igreja era extremamente cruel. Sem falar que a igreja contribuiu muito para a escravatura em África. Por quê? Porque os colonos, quando começaram a ir para a África, no princípio, eles foram compadres para civilizar, entre aspas, civilizar os gentios,
os nativos das terras que eles estavam a descobrir em África, civilizar e usando a religião para dominar, para controlar este povo, para incutir o medo e poder fazer mal a este povo sem o povo se lutar, sem o povo lutar, sem o povo se defender, fazendo com que o povo aceitasse aquela condição de inferior, de escravo, de submisso. Quer dizer, a igreja manipulou e ajudou muito na escravatura. E essa também é uma das razões que, e penso em tudo isto, vejo que a religião não é positiva. A religião começou no passado mal e continua a fazer mal neste tempo. Porque quando eu usei o título deste segundo ponto, de que a igreja é a razão de muito mal que aconteceu e acontece, continua a acontecer porque a igreja continua a ser a razão de muitas guerras em muitos povos. Há muitos ataques feitos por membros de algumas igrejas que matam muita gente porque não concordam com a religião dessas pessoas ou porque não concordam com o estilo de vida e matam em nome de o que quer que seja, de Deus ou de Allah, ou independentemente do nome que deem, porque eu estou a falar no geral. Então, a igreja continua até este momento a ser a razão de muita coisa má que acontece neste mundo, incluindo de muitas e muitas guerras. E muitas das vezes as pessoas têm medo de contestar essas coisas, as pessoas têm medo de pensar ou até de falar. Por quê? Porque as pessoas confundem Deus com religião. E não é. Deus nos deu a capacidade de analisar e de ver aquilo que é certo e que é errado. E eu, no meu decorrer de vida, eu fui analisando e eu cheguei à conclusão que eu acredito em Deus, mas eu não acredito em religião. Ok. Sem mais demoras, eu vou passar para a terceira razão. Terceira. Que é, a igreja só protege a si mesma. Quando a gente ouve, por exemplo, nas notícias, um grande escândalo de um pastor ou de um padre que se envolveu com crianças ou que fez alguma coisa errada ou whatever, normalmente houve alguém que fez uma denúncia, alguém de fora, ou alguém que durante muito tempo quando era criança, foi aproveitado por esse padre, que depois de crescer denunciou. Nunca é a igreja por si própria, ou aquela religião por si própria, descobrir aquilo e trazer ao público. Só traz ao público quando é forçada. Só traz ao público quando não tem hipótese, porque protegem-se. Por isso é que eu digo que a igreja, quando eu digo igreja, estou a falar religião. A igreja é uma instituição. E como uma instituição, vela pelos seus próprios interesses, não pelo interesse do amor, não pelo interesse de clareza, não pelo interesse Não, é pelos seus próprios interesses, ok? Antes de passar para o quarto ponto, se chegou até este momento, neste vídeo, quer dizer que de alguma maneira está a achar interessante, mesmo até que seja para discordar do que eu estou a dizer, mas está a interessar. Por concordar com o que eu digo ou por discordar, está a achar interessante. Então, se está a achar interessante, eu peço-lhe muito que deixe ficar um gosto no vídeo e que, se não está inscrito no canal, inscreva-se neste canal clicando onde diz inscrever. Ok, e agora vamos passar para o ponto número 4. Muitas igrejas tornaram-se um negócio. É aquilo que eu disse há pouco. A igreja é uma instituição e, como é uma instituição, é um negócio com os seus próprios interesses, porque a gente vê muitos padres, muitos pastores, por exemplo, com jatos privados, com grandes fortunas e tudo mais. Se é por Deus, se é por amor, se é a representação de Deus, então não tinha que haver pastores ricos, por exemplo, em muitas igrejas. Porque eles tinham que distribuir toda essa riqueza pelo povo para fazer o amor, para fazer o bem. Aquilo é um negócio. Muitas igrejas são um negócio, muitas religiões são um negócio. É o que eu disse bem no princípio. A religião
também tem coisas positivas, mas tem muita coisa negativa. Por quê? Porque a religião representa o homem, não representa Deus. Por isso é que é um negócio. Tem o lado bom, porque o homem também tem o lado bom, mas também tem a ambição, tem a discriminação, tem a inveja. Tudo isso a pessoa vê na igreja. Tem a fofoca negativa. Tudo isso a pessoa vê dentro das religiões. A pessoa entra e torna-se alvo de tudo isto. Agora, o quinto e último ponto, que é conclusão. A minha conclusão é que Deus fala para o nosso coração. Está a perceber? Nós não precisamos de nos meter numa igreja para estar em contato com Deus. Eu lhe vou dizer como é que Deus fala com o nosso coração. Se você fizer uma coisa certa, uma coisa boa, uma boa ação, como é que você vai sentir? Você vai sentir uma alegria, um bem-estar, uma calma tão grande. O que é isso? É Deus que lhe está dizendo, você está no bom caminho, você está a fazer a coisa certa. Quando a gente faz uma coisa errada, nós não precisamos que as pessoas nos venham e nos digam, ei, você está errado, você não devia andar com a mulher do vizinho, você não devia andar com o marido da vizinha, você não devia ter roubado aquilo, você não... Sabe por quê? Porque a gente sente, bem lá no fundo, a gente sente uma certa culpa. A não ser que a gente tenha problemas mentais e a gente perdeu a capacidade de ter culpa. Mas se a gente é... se a gente não é louco, se a gente continua a funcionar como um ser humano racional, com todas as suas capacidades, então nós sentimos culpa. O que é essa culpa? É Deus que nos está a repreender, nos está a dizer, você fez a coisa errada. Só que Deus é tão bom, é tão pleno, é tão maravilhoso, que Ele nos deu a capacidade de tomarmos decisões por nós próprios, sem que Ele tenha que tomar essas decisões por nós. Ele nos deu a capacidade de tomarmos as nossas decisões. Por isso é que Deus não discrimina. Deus não é contra aquele que... Deus não odeia o gay. Deus não odeia o bandido. Deus apenas espera o melhor de nós. Deus espera que a gente trabalhe em nós. Percebe? Já a religião não. A religião vai fazer o papel de Deus e o papel do diabo, porque a religião vai te condenar, vai te julgar, vai te dar a sentença. A religião não vai esperar que Deus faça o seu trabalho, nem que o diabo faça o trabalho dele. A religião vai fazer o trabalho de todos. A religião vai ser o teu carrasco, vai ser o teu juiz, vai te dizer, não, esse irmão, essa irmã, não presta, porque não sei o que, ontem ele veio na discoteca, ontem, está a perceber? A religião vai te condenar, não, aquele é gay, aquele não pode entrar aqui, aquele vai para o diabo, eu não posso me associar a ti. Esta é a religião, esta não é Deus. Está a perceber? Ok. Da mesma maneira, como eu comecei, eu vou terminar pedindo a todos aqueles que estão neste canal pela primeira vez que, por favor, se inscrevam, clicando onde diz inscrever e deixem ficar um gosto neste vídeo, ok? Sendo assim, bye bye!